falta de atividade física e alimentação inadequada. Estes, além dos fatores genéticos, são os principais problemas associados à obesidade infantil. O excesso de peso atinge hoje 15% das crianças brasileiras e o índice não para de aumentar. E o mais grave é que a obesidade na infância aumenta em muito o risco do problema continuar também na idade adulta. O deputado Alexandre Roso, do PSB do Rio Grande do Sul, veio falar mais sobre o tema aqui no Palavra Aberta. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Claro, virou Esse é um tema muito importante em função de que hoje, no nosso país, a obesidade é uma epidemia. Isso que eu ia perguntar para o senhor inicialmente. Já virou epidemia, então? Já virou uma epidemia em função dos números alarmantes que estão aparecendo aí nos consultórios médicos. O custo na saúde pública é uma coisa impressionante. Há uma estimativa em que 15% das crianças de 5 a 17 anos apresentam obesidade. E isto nos deixa bastante preocupados, porque nós sabemos que tratar um adulto que foi obeso na infância é um tratamento muito mais difícil, dispendioso, de risco maior e de maiores dificuldades de se alcançar o objetivo de emagrecer um paciente que esteja obeso na idade adulta. Agora, a gente falava aqui no início do programa, deputado, que assim, atividade física e alimentação são fatores muito importantes na definição mesmo da obesidade, né? Falando sobre o fator genético, é tão importante quanto? Na nossa opinião, tanto a atividade física como a alimentação são os fatores mais importantes. Não dá para se deixar de considerar, mas uma coisa interessante que vem acontecendo, que nos últimos 20 anos, a questão genética no nosso país ela não modificou muito. Então, o que demonstra que os fatores mais importantes realmente são a alimentação inadequada, como foi dito na abertura do programa, e a falta de atividade física. Hoje, essa vida moderna leva cada vez mais um apelo a evitar a atividade física. Eu cito como exemplo, no meu próprio consultório, inúmeros pais levam os filhos lá pedindo um atestado para que o filho não faça atividade de educação física. Uma coisa impressionante como isso vem aumentando dentro da sociedade brasileira. Há uma ideia de que fazer atividade física é um trabalho excessivo para essa criança. Essa criança que está num contexto de vida hoje muito diferente do passado, em que as brincadeiras eram externas, normalmente com atividade física junto. Hoje as crianças estão mais vinculadas a brincadeiras no computador, a jogos na televisão, e isso realmente afeta e é um dos fatores mais importantes junto com a alimentação inadequada. Agora, deputado Alexandre Roso, a dúvida que se tem é a seguinte: a gente, no índice hoje é de 15%, né? Esse índice está aumentando tanto assim mesmo? Qual era o índice que nós tínhamos anteriormente? Nós temos as estimativas do passado, elas não são muito confiáveis, mas estima-se que em 1975, apenas 3% das crianças tinham obesidade. Como de 3 para 15, em termos atuais, nós consideramos isso uma epidemia. Mas isso a gente enxerga na rua, caminhando, observando. Preste atenção, por exemplo, no supermercado, no mercado que vende os produtos para criança. Normalmente coloca aquelas embalagens coloridas, bonitas, que chamam a atenção na altura da criança. Ali é quase que um sacrifício enorme para um pai negar alguma coisa quando vai fazer o supermercado, por exemplo, com um filho ou um mercado, porque é apelativo, está ali naquela altura. São normalmente alimentos de alta caloria, valor energético super alto e quanto a nutrientes baixos. Nós temos sim obesos também desnutridos, com falta de alguns nutrientes importantes, porque hoje estão focados numa alimentação errada. Deputado, o senhor integra a Comissão de Seguridade e Família, que no caso inclui essa pasta da saúde, né? O senhor também é médico. O que está sendo feito aqui dentro da Câmara dos Deputados, do Parlamento Brasileiro, para combater esse mal? Eu entrei agora com o pedido de fazer, para chamar a atenção a esse, porque as pessoas ainda não têm. Eu quero lembrar que no passado, quando se tinha uma criança no peso normal, muitas vezes se achava que a pessoa estava doente. Era um comentário muito dos nossos avós, no dia a dia, de olha, essa criança não está sendo bem alimentada, não está sendo bem tratada. E nós tínhamos aquela ideia daquele bebê gordinho como se ele fosse um bebê de saúde. Isso não era verdade e não é verdade hoje, tanto para um lado como pelo outro. O que é importante salientar é que a política precisa fazer alguma coisa nesse sentido. E eu entrei com a proposta de criar uma semana de conscientização para chamar a atenção da sociedade para esse problema que nos consultórios, como disse antes, já vem afetando a vida médica. Nós estamos hoje convivendo com a questão da obesidade infantil e nós precisamos mudar, porque isso depende muito dos pais.
Porque a criança ela não é obesa por acaso, ou porque quer, ou por causa do apelo comercial em cima. É porque é dado oportunidades para ela para ter um estilo de vida errado, que normalmente leva a essas condições, que são condições que afetam a todos, principalmente aquelas doenças que são associadas. É bom lembrar que a obesidade é uma síndrome que o paciente certamente vai estar cometido de hipertensão, vai estar cometido de diabetes, de dislipidemia, outras doenças que acompanham a obesidade e que acabam acarretando problemas muito sérios de saúde no futuro para essa criança. O senhor falou aí agora, deputado Alexandre Rozzo, mencionou doenças que são geralmente relacionadas a pessoas com mais idade, hipertensão, diabetes. Hoje o índice dessas doenças em criança já é importante? Já é importante e estão relacionados também e muitas vezes com a obesidade. É isso que nós queremos chamar a atenção. Quando nós pedimos a instituição de uma semana de combate à obesidade infantil, é para chamar a atenção principalmente das famílias. O foco é a família brasileira, porque nesse estilo de vida errado hoje, estilo moderno, estilo digital, que evita-se muitas vezes a atividade externa, a atividade de lazer com alguma atividade física, levando facilmente uma alimentação também errada, por aquela alimentação de fácil acesso, de fácil consumo. Normalmente é uma alimentação que traz uma grande quantidade de calorias sem os nutrientes necessários. Dá para se dizer, então, deputado, que assim, a obesidade infantil é um mau exemplo adquirido no Brasil de países estrangeiros, como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, países que já têm aí de primeiro mundo há muito tempo? Os países de primeiro mundo, como se diz, eles já vêm passando por esse problema há mais tempo. Os Estados Unidos enfrenta isso realmente também como uma epidemia. O que chama a atenção é que as taxas de crescimento da obesidade infantil no Brasil são mais altas que na maioria dos países. É isso que nos está nos chamando a atenção e por isso que nós temos essa medida de criar um Dia Nacional de Combate à Obesidade Infantil para justamente chamar a atenção e para que nós começamos a mudar o nosso estilo de vida na família brasileira. O que nós precisamos fazer é atingir aí, porque de 5 a 17 anos, um aumento de 3 para 15% nos últimos 20 anos é realmente que nos deixa bastante preocupados, porque esses serão adultos com problemas no futuro. Adultos que terão mais dificuldade de ser tratado a obesidade. Por isso que nós queremos evitar. A melhor forma de tratar uma doença é preveni-la. E o nosso intuito é chamar a atenção para que nós possamos fazer a prevenção lá na família, na forma como ela trata a alimentação, na forma como os pais normalmente tratam a questão da atividade física. Tem alguns pais que, quando o filho tem que fazer uma atividade física, ele tem sempre aquela condição de proteger. Coitado do meu filho, está fazendo muita atividade física e isso prejudica. Não, o esporte realmente é uma coisa importante para a criança. Ter uma atividade física saudável é fundamental para a saúde dessa criança. Se os pais querem realmente uma saúde dos filhos, tem que pensar nisto como um fator importante. Não tem como mexer na genética, porque já são os filhos ali. Agora, tem como fazer sim mexer na questão da alimentação, que é fundamental, e na atividade física. Como é que fica, deputado, no caso, a importância, né, da participação da Anvisa, do Ministério da Saúde, na regulamentação mesmo desses alimentos industrializados que trazem enfim, nem sempre eles são os mais saudáveis para o consumo. Há que se fazer um cerco maior a esse tipo de comercialização? Eu acho que tudo tem a questão da educação. Educar as pessoas, quando nós chamamos a atenção para criar um dia que se vá discutir a obesidade infantil, é dizer para os pais, olha, está acontecendo um problema que é muito sério, que é a questão da obesidade. Por isso que é importante. O melhor tratamento que se faz não é criar leis proibindo isto ou aquilo. Há pouco tempo nós tivemos um projeto aqui na comissão que proibia a venda de refrigerantes dentro das escolas. Esta não é a melhor maneira de se tratar isto. Educando as pessoas, fazendo com que elas tenham uma alimentação mais saudável e também busquem atividade física. Eu cito sempre o exemplo do consultório, um exemplo pessoal de que o pai chega ali pedindo para que o filho peça um atestado ao médico para não ter atividade física, da educação física na escola. Já chegou-se à condição de que não se faz mais atividade física nem na escola, que era um ambiente normalmente que a pessoa fazia atividade física. Eu lembro sempre, o melhor carro é aquele que a gente faz o menor esforço. O melhor shopping para si é aquele que tem o maior número de escadas rolantes. Não se quer mais caminhar, não se quer mais fazer atividade física. É essa mudança de estilo que é importante. Nós sabemos hoje que o principal motivo da obesidade infantil é o estilo de vida que a criança está levando. E é nesse estilo de vida que nós temos que mexer. Na forma como a criança encara isto, como ela recebe essas informações através da educação dos pais. Tá certo, deputado? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, isso é um tema muito importante para a nossa sociedade. Claro, certamente. O Palavra Aberta você vê aqui na TV Câmara e ouve na Rádio Câmara. Até o próximo encontro.